Apocalipse capítulo 21. Já colocou? Vamos então. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. 6. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém. Até aí. Deus abençoe. Graças a Deus. Promessas de Jesus. Eu creio que todos já ouviram falar do Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia, não é? É o livro que fecha a mensagem de Cristo, a mensagem de salvação. O pastor falava sobre salvação, que a salvação ela tem condicional. Se você continuar lendo esses capítulos, vai entrar também nessa palavra condicional, vai dizer quem vai ter direito a esse tipo de coisa. Mas eu quero me apegar ao seguinte, queridos, temos vivido num mundo difícil. Conversava com o Douglas ele me contava que ele passou algumas horas no hospital, né, junto lá com o pai dele, e ele ficou espantado com o tanto de desgraças que acontecia, que chegava toda hora no hospital. E se você quiser saber o que é o mundo em que nós vivemos, como está o mundo em que nós vivemos, vai no plantão de um hospital, ou vai no plantão policial, né, na delegacia, fica lá por alguns minutos, não precisa passar muito tempo, você vai ver quantas coisas estão acontecendo no mundo nos dias de hoje, não é? Quantas coisas estão ocorrendo nos dias de hoje. O mundo está dessa forma entregue, não é? O maligno ele tem feito das suas. O vício são as drogas, são prostituição, é a mentira, é corrupção. E o mundo está desse jeito. Em determinados momentos, às vezes a gente se encontra até meio... Se nós atentarmos muito para esse tipo de coisa, a depressão quer entrar na nossa vida. Se a gente ficar ouvindo muita reportagem, ou ficar muito ligado nessas coisas, a gente começa a ficar deprimido, começa a perder até a alegria da nossa vida. Aleluia. Quem escreveu essa palavra foi um homem, um apóstolo, chamado João. E João, na época que ele escreve, que ele recebe a revelação, para quem não sabe, a palavra Apocalipse vem do grego, significa revelação. É o livro da revelação, das revelações. E quando João ele recebe essas revelações, ele se encontrava, queridos, preso. Ele tinha sido levado para uma ilha, uma espécie... Quem já ouviu falar de Alcatraz? Já assistiu o filme? Era uma ilha que levava os presos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tinha tal de Ilha Grande também, que eles faziam isso. E lá, naquela época de João, tinha uma ilha chamada Ilha de Patmos, para onde eles levavam as pessoas, ali uma espécie de prisão. Ele estava exilado na Ilha de Patmos. Então, queridos, eu imagino como é que andava o coração de João naquele tempo, naqueles dias dessa revelação que ele recebeu. Talvez ele estava triste, porque não é porque ele andou com Jesus, que ele era um servo de Deus, que a tristeza não alcançava. A tristeza alcançava o coração dele também.
Ele estava preocupado. João era pastor. Os estudiosos dizem que ele era o pastor de Éfeso, uma igreja chamada Éfeso. Talvez ele estivesse preocupado com a igreja, que ele era pastor e que ele não podia pastorear porque estava preso. Ele estava longe da sua família, ele estava longe. A Bíblia não diz se ele tinha filhos, se ele era casado, como é que era. Mas ele estava provavelmente triste. Mas aí Jesus se manifesta a ele. Diz que ele é arrebatado. Ele é arrebatado ao dia do Senhor. Ele é arrebatado ao céu. E ele começa a ver coisas maravilhosas. Ele começa a ver coisas tremendas. Queridos, quando nós estamos na presença de Deus, não importam as circunstâncias que nós estamos vivendo naquele momento. Quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor, a presença de Deus, ela transcende o momento. A presença de Deus, ela está além da circunstância que nós estamos vivendo. Aleluia! E João estava nessa situação, mas de repente, diz que teve, logo no início do livro de Apocalipse, diz que ele é arrebatado. Ele de repente não está mais naquele lugar onde ele estava. E ele se encontra num lugar que ele não sabe descrever direito. Mas ele via 7 castiçais. E ele via um homem que passeava no meio dos 7 castiçais. Quando aquele homem se vira para ele, fala João, e começa a conversar com ele, diz que ele cai. A glória de Deus ali é tão tremenda, é tão absoluta, é tão maravilhosa, que na hora que ele ouve aquela voz, ele não resiste e cai. Aleluia, a presença de Deus, irmãos, ela está acima do momento em que nós passamos, porque a nossa vida, ela é assim. A nossa vida terrena, ela é cheia de momentos altos e baixos, cheia de momentos de circunstâncias boas e circunstâncias ruins. Tem momentos de prosperidade, mas tem momentos também às vezes de sequidão. Tem momentos de saúde, mas também tem momentos de enfermidade. Mas uma coisa que não pode oscilar na nossa vida é a glória de Deus em nossos corações. Nós temos que estar sempre prontos para um dia nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Então João, ele vivia aquele momento. E agora já está chegando no fim das revelações. Apocalipse tem 22 capítulos. E nós lemos parte do capítulo 21, já está chegando no fim. E o Senhor, ele fala muita coisa que vai acontecer na terra. Muitas coisas terríveis que vão acontecer nessa terra. E eu imagino, irmão, eu acredito que essas coisas já estão acontecendo no mundo que nós vivemos hoje. Já estão acontecendo coisas terríveis. Mas no finalzinho, capítulo 21, Deus, ele chega e muda um pouco de assunto. Ele estava falando das coisas terríveis que iam acontecer na terra, mas ele muda de assunto. Ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia! Eis que faço novas todas as coisas, queridos. Muito se tem pregado nos cultos das igrejas. O Deus do agora, o Deus do receba, o Deus do material. Mas pouco se tem falado nos cultos das igrejas de um Deus que deu a sua vida em uma cruz. Aleluia, tem uma palavra que nós lemos aí, que o Senhor diz: olha, tudo está feito. Tudo está feito. As últimas palavras de Jesus na cruz, sabe quais foram? Senhor, está tudo consumado. Recebe o Espírito. Está consumado. Está feito. Aleluia. A cruz de Cristo, queridos. Este é o verdadeiro Evangelho. Tem uma comunidade na internet que eles chamam assim de volta ao Evangelho. Porque em algum dado momento as igrejas perderam o rumo e entraram por um determinado caminho de coisas aparentemente boas, mas se desviaram do verdadeiro Evangelho. E o Evangelho é cruz. Porque um dia um homem chegou para Jesus e disse assim: olha, para onde o Senhor for, eu seguirei. Eu vou te seguir, Jesus. E Jesus, ele diz: olha, você tem certeza?
Jesus podia ter dito o seguinte, falou, olha, parabéns, agora você vai ser próspero, agora você não vai ter problemas, agora você vai ter saúde, agora... Mas Jesus falou assim, você tem certeza disso que você está dizendo? Porque esse caminho que eu vou seguir não é fácil, é um caminho difícil, aleluia, mas disse que o caminho é estreito, aleluia, mas o fim dele é glorioso, amém? Graças a Deus. E aqui João, ele chega e ele contempla o fim de todas as coisas, que na realidade não é o fim, é o fim desse sistema que nós conhecemos, desse sistema corrupto. Quando o pastor falava de pessoas que talvez agradeçam a Deus porque estavam pregando, eu pensei assim, que coisa absurda, agradecer a Deus porque está pregando. Eu falei, não, eu acho que isso não acontece, mas eu lembrei que uma vez eu vi 3 camaradas se abraçando e orando a Deus e agradecendo. Sabe por quê, irmãos, que estavam agradecendo? A propina que eles receberam naquele caso do mensalão. Tinha alguns irmãos envolvidos lá e o irmão no campo. Mas eles se abraçavam e agradeciam a Deus. E havia um fervor, irmãos, que muitas vezes eu confesso que eu não tenho esse fervor para orar daquele jeito. Mas eles ali, Senhor, muito obrigado, manda mais. É triste isso. Então uma pessoa pode agradecer por pecado, pelo menos se aconteceu uma única vez na vida, pelo menos uma eu tenho certeza, porque todo mundo viu, né? Foi gravado. Mas não é isso que nos move. O que tem que nos mover, queridos, é a certeza de que, por pior que seja a situação na nossa vida, por pior que seja o momento na nossa vida, Deus tem o melhor. Deus tem um porvir. E nós falávamos que era o fim, ali o Apocalipse que Judas está quase no fim, e na realidade é o começo. Nós vivemos a nossa vida nesse curto espaço de tempo que nós passamos aqui nessa terra. Por isso é muito fácil às vezes enganar, por isso é muito fácil levar as pessoas a acreditar que eu tenho que conquistar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, quando na realidade o que eu tenho que servir é Jesus, entregar a minha vida nas mãos de Deus e aguardar. A Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Às vezes a gente já pega muitas coisas terrenas e coloca o nosso coração nas coisas da terra, mas a Bíblia diz que o nosso coração deve estar nas coisas que são de cima. Pensar nas coisas que são de cima, pensar nas coisas que são do alto. Coloca o seu coração nas coisas de cima. Por quê? Porque a nossa passagem aqui na terra é muito curta. Ela é muito curta. E o Senhor, João capítulo 14, versículo 1 e 2, o pastor Paulo esses dias falou, olha, leia 14, 15, 16, 17. No 14, diz assim, olha, eu vou, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Jesus ele podia falar assim, olha, fiquem nessa terra, lutem, conquistem e tal. Mas não, ele diz, a casa do meu pai é muito morada, eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. Então o Senhor tem nos preparado lugar. O Senhor tem nos preparado para nós estarmos juntos. Queridos, a esperança da igreja é essa. A esperança da igreja é essa. Um dia o Senhor vai voltar. Um dia ele vai chamar o pastor Paulo, que é tipo um sorteio, né? Um bingo, não. Aí ele chega e chama o número 33. Aí você olha, sou eu. Você não dá nem tempo, já está. Então de vez em quando o Senhor vem e colhe uma flor no jardim, né? Uma maneira mais poética de falar. De vez em quando o Senhor leva um para prestar contas. Isso, queridos, vai acontecer com cada um de nós. E nós precisamos estar nesse aguardo. No capítulo 22, Jesus fala para João assim, já no finzinho, Jesus fala, eis que cedo venho, entrar com o meu galardão e tal. E João chega e responde para Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Ele desejava ardentemente que o Senhor voltasse.
ele desejava ardentemente estar com Jesus. Queridos, em nome de Jesus, que no nosso coração tenha essa mesma certeza. Paulo, ele estava numa cadeia romana e ele havia sido condenado à morte, já estava nos últimos dias. E ele disse assim: olha, eu combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Ele dizia: olha, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Porque ele tinha certeza, não havia sombra de dúvida. Muitos estão nas igrejas no dia de hoje, mas eles não têm a completa convicção de que por nós espera algo superior, algo supremo. Mas o Senhor, ele diz aqui: eu estou correndo porque o relógio não para. O Senhor, ele diz assim: eis que enxugarei dos seus olhos todas as lágrimas. Aleluia. Por mais que você chore, por mais que você tenha tristeza, por mais que você tenha lutas, o Senhor enxugará do seu rosto todas as lágrimas. E diz que lá não haverá morte. Irmão, quando alguém planeja uma cidade, quando alguém planeja uma vilinha, por menor que seja, entra no planejamento também um cemitério. A gente precisa de um lugar para fazer um cemitério. O arquiteto da Nova Jerusalém, ele pulou essa parte. Ele pulou, sabe por quê? Porque lá não haverá mais morte. Você pode entrar na Nova Jerusalém. Eu ouvi alguém que fez as conversões do tamanho de Nova Jerusalém, que calcula que Nova Jerusalém é uma cidade, embora que isso daí, alguma coisa assim, pode ser figurativa, a gente só vai ver mesmo quando entrar lá exatamente como que é o negócio, mas é calculado 2.400 quilômetros de cada lado. Ela é quadrada, 2.400 quilômetros de cada lado. Então, a gente vai ter eternidade aí para percorrer a Nova Jerusalém. E nós vamos, alguém que tiver curiosidade vai procurar e não vai encontrar um cemitério em Nova Jerusalém, porque não tem morte. Aleluia. Então todas essas coisas, desde que façam novas todas as coisas. Aleluia. Em nome de Jesus, queridos, está chegando já ao fim. Mas guarda isso no seu coração. Estude, trabalhe, planeje casar-se quem ainda está solteiro. Planeje ter seus filhos, quem ainda não os tem. Planeje sua aposentadoria, quem está trabalhando. Curta, planeje uma viagem quando está aposentado. Faça, viva. Porque a vida é um presente de Deus, é o melhor presente de Deus. Para nós é a vida, aqui nessa terra. Aleluia. Então viva, mas que o seu coração esteja em Nova Jerusalém. Que seu coração esteja no alto. Senhor, nós aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Vamos louvar a Deus com palmas?